e as crianças até 7 anos podem estar vindo para o culto infantil. Atos capítulo 1. Obrigado, Bruno. Somente o versículo de número 8 já está projetado aí. Atos 1, 8. Aproveitando que os jovens e os adolescentes estão estudando o livro de Atos e eles estão nessa sede maravilhosa de conhecer as ações dos discípulos logo após a partida de Jesus desse mundo, quando ele foi assunto aos céus. Ele deixou aqui na terra os seus discípulos para prosseguirem a sua missão. E os seus discípulos receberam uma promessa de Deus. As crianças até 7 anos podem estar indo, tá? Os discípulos receberam uma promessa do Senhor Jesus, que eles continuariam a obra do Mestre, mas eles não continuariam essa obra sozinhos, porque haveria de descer sobre eles a força, o poder do Espírito Santo, a dinamis da pessoa do Espírito Santo, e então eles poderiam cumprir a missão deles, de serem testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Por que hoje nós temos esta palavra? Hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos, nós temos a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Por quê? Porque os discípulos cumpriram a missão deles de propagar, de espalhar a palavra do Senhor Jesus em todas as terras. A igreja primitiva, a igreja do primeiro século, ela foi até os confins do mundo, até os confins da terra então conhecida. As partes de terras que eram conhecidas naquela época, no primeiro século, os discípulos conseguiram alcançar. Eles conseguiram alcançar como? Por causa de uma grande perseguição que veio sobre a igreja, fazendo Estevão o primeiro mártir, e depois eles se espalharam por todas as terras conhecidas. Nós estamos estudando às quintas-feiras o livro do Apocalipse, e no livro do Apocalipse nós temos 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia. Os discípulos chegaram até a Turquia, os discípulos se espalharam pela Ásia, se espalharam pela norte da África, as partes de terra então conhecidas, e o Evangelho depois chegou até nós hoje. Agora eu quero somente reforçar uma coisa: a missão dos discípulos de Jesus ainda não terminou. Nós estamos fazendo a história da igreja nesses dias atuais. O livro de Atos, se vocês puderem ver bem, ele termina no capítulo de número 28. Paulo estava na sua prisão domiciliar em Roma, onde ele seria decapitado. O final da vida do apóstolo Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça dele lá em Roma. E os últimos dias dele ele passou numa prisão domiciliar, preso na sua própria casa. Mas enquanto ele estava preso na sua própria casa, ele pregava o Evangelho, ele escrevia cartas, e a missão da igreja não acabou em Atos capítulo 28. Eu quero dizer para você nesta noite que nós continuamos fazendo a história da igreja. Atos 29 continua, agora é a nossa vez. Nós somos a igreja de Atos capítulo de número 29. Um capítulo que não está escrito na Bíblia, mas nós estamos escrevendo esta história. E Deus, Ele quer contar com a sua vida, Ele quer contar com a minha vida, Ele quer contar com a nossa vida, para nós escrevermos a história da igreja nos dias atuais. Amém? Quantos querem fazer parte do capítulo 29
29 do livro de Atos. Quantos querem ser a igreja atuante nos dias atuais? O que nós precisamos para sermos a igreja atuante nos dias atuais? Somente de uma coisa: nos apropriarmos dessa promessa que está em Atos capítulo 1, versículo 8, que você lê aí no Data Show. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos repetir juntos comigo? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Oremos ao Senhor. Deus, nosso Deus, nessa noite, quando estamos aqui reunidos, nós, a tua igreja, Pai, celebramos o teu nome, recebemos de ti as instruções que nós precisamos para que nós possamos assim caminhar. Nos ajuda, Senhor, nessa missão difícil, nessa missão árdua, nessa missão que somente com o poder, a dinamis do teu Espírito Santo, nós vamos conseguir realizar. E assim podemos ser suas testemunhas aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Glória a Deus. Se eu não me engano, eu estou vendo a Silvia ali, é isso? Oh, glória a Deus, assim. Agora que eu vi, eu olhei assim e falei, Silvia, Deus abençoe. Vai vir dar uma palavra, eu vou rapidinho essa palavra, tá? Para você poder ter um tempo para testemunhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida lá em Mato Grosso. Eu nem vi que a Silvia está, nem me avisaram, olha só. Então, eu vou rapidinho transmitir essa palavra para os irmãos, pois eu quero ouvir o que Deus tem feito na vida dela, na vida do Jair, que eles foram lá para Mato Grosso do Norte, e ela está cumprindo também o ID de Jesus, que na verdade deveria ser melhor traduzido assim, olha: indo por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que significa esse indo? É uma ação contínua, é uma ação que acontece no seu dia a dia. Você andando pela rua, você fazendo o seu trabalho, você na sua escola, você na sua vizinhança, você na sua casa, tem que ser um discípulo, uma testemunha de Jesus. Amém? Amém. Quantos creem que têm sido testemunhas de Jesus aqui? O que é preciso para ser uma testemunha de Jesus? Você precisa ter um curso teológico muito profundo, conhecer as Sagradas Escrituras de Gênesis a Apocalipse, entender todas as doutrinas da Bíblia para ser uma testemunha de Jesus, é isso? Não. O que você precisa fazer para ser uma testemunha de Jesus? O que faz uma testemunha? Ela relata, conta o que viu. Você, para ser uma testemunha de Jesus, só tem que relatar, contar aos outros o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus está fazendo, o que você tem visto Jesus atuando na sua família, no seu lar, na sua vida. Enfim, isso é necessário, somente isso é necessário para ser testemunha. Mas por que nós precisamos receber o poder, a virtude do Espírito Santo? Porque sem essa dinamis, sem esse poder, sem essa força do Espírito Santo em nós não temos a capacitação divina. Nossas palavras se tornam palavras vazias, palavras ocas, palavras que não vão tocar lá no coração da pessoa. E tem mais, não teremos a ousadia, não teremos a coragem para transmitir essa mensagem. Por que muitas vezes nós conseguimos falar sobre futebol, conseguimos falar sobre política, conseguimos falar sobre economia, conseguimos falar sobre as coisas que estão acontecendo na atualidade, mas quando surge a oportunidade de falarmos de Jesus, não conseguimos. Outros pensam assim: bom, eu só evangelizar para mim é sair com um grupo da igreja, só se for com um grupo da igreja, com um punhado de folheto nas mãos, eu vou aqui, vou ali, vou evangelizar. Certo? Não.
Isso também é uma forma de evangelizar, mas não é a principal. A principal forma de evangelizar que Jesus deseja de nós é que, indo pelo mundo, preguemos o Evangelho, mostremos o Evangelho, e principalmente através da nossa vida. Se você viver uma vida correta, dando um bom testemunho, mostrando que você é um cristão, muitas vezes você não vai precisar falar nada. As pessoas somente de olhar para você vão saber o que é ser um cristão. Amém? Muito bem. Atos do Espírito Santo na vida da igreja. A missão continua. 4 coisas que nós aprendemos através do livro de Atos. E os adolescentes jovens podem aproveitar aí e estar fazendo essa recapitulação, pegando essa visão geral do livro de Atos, que, se eu não me engano, tem uma maratona bíblica no sábado, né? O Jailson vai estar fazendo algumas perguntas. E analisando o livro de Atos, eu pude levantar 4 coisas que nós aprendemos lendo e estudando este livro. Primeiramente, queridos, nós aprendemos que não existe a igreja perfeita. Porque a primeira coisa que nós sentimos quando lemos o livro de Atos, principalmente lá em Atos capítulo 2, 42 a 47, é que, que igreja maravilhosa aquela. Eles viviam juntos, tinham tudo em comum, repartiam o pão de casa em casa. Como é diferente a minha igreja? Por que não podemos viver assim nos dias atuais? Olha, tudo que eu tenho, irmão, é teu, vamos viver junto aqui, tá bom? Vou repartir meu salário contigo. Olha, hoje na minha mesa vou pôr prato para todo mundo vai comer em casa. Um dia nós comemos aqui, outro dia comemos na casa do irmão, outro dia comemos ali, outro dia comemos ali. Que maravilha de igreja, hein? A igreja da comunhão perfeita. Mas será que era uma igreja perfeita mesmo? Não. Porque mesmo naquela comunhão maravilhosa, mesmo naquela união, nós vimos pecados terríveis no meio daquela igreja. Em Atos capítulo 5, um homem e uma mulher foram fulminados pelo Espírito Santo porque eles mentiram. Ananias e Safira. Como eles tinham tudo que eles possuíam em comum, ou seja, se alguém tinha 10 mil na conta poupança do banco, ele chegava dentro da igreja: olha, esse dinheiro aqui, olha, estou oferecendo para a igreja, para os irmãos que precisar, eu vou fazer dessa minha economia um dinheiro para nós, para a igreja, para quem precisar. Tá, olha, eu vendi uma propriedade em tal lugar, está aqui o dinheiro, vamos viver aí a vida, se alguém precisar também pode utilizar. Só que esse casal Ananias e Safira, eles não precisavam fazer isso. Eles tinham uma propriedade e venderam. Se eles quisessem dar uma parte ou não dar nada, não tinha problema algum, eles não eram obrigados a fazer isso. Só que eles mentiram. Eles venderam a propriedade, portanto, trouxeram uma parte daquele dinheiro e disseram que era tudo. Olha, nós vendemos uma propriedade, talvez querendo se engrandecer, nós vendemos uma propriedade em tal lugar, vendemos por 10 mil, quando na verdade eles venderam por 50. Aí, ó, tá aqui, ó, os 10 mil que nós vendemos. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, notando que aquilo era uma porta de entrada para Satanás atuar e agir, advertiu seriamente, e o Espírito Santo os consumiu, porque o pecado deles não foi reter uma parte. Venderam por 50, deram 10, reteram 40, não. Foi eles mentirem que aquele era o valor total. Eles não precisavam ter mentido. Então nós vemos que naqueles dias o pecado também estava na igreja. Nós vemos que haviam falhas e demais. Por que eles viviam juntos? Tinham tudo em comum. Por um erro escatológico. Eles achavam que Jesus ia voltar naqueles dias. Então eles falaram: bom, Jesus subiu, falou que ia voltar. Então, olha, tinha gente que nem mais estava trabalhando. Pediu as contas no trabalho e falou: olha, a partir de hoje não trabalho mais, Jesus está voltando e nós vamos aproveitar todas as oportunidades para pregarmos a palavra. Enfim, não precisamos mais trabalhar, estamos vivendo junto mesmo, né? Eu tenho que comer, tenho que vestir, os irmãos vão me sustentar, vão me ajudar, enfim, não precisamos mais trabalhar. Então, eles viviam aquela vidinha, bonitinha, claro, mas por causa de um erro, de uma compreensão escatológica. Eles estavam no 1º século. Hoje nós estamos em que século? 21. Já pensou
se eles, as gerações posteriores e futuras, continuassem vivendo aquela